Verificando novamente a nossa conexão. Boa noite. Tivemos que derrubar a live porque o meu convidado estava fora da área de cobertura. Agora estamos com mais uma live do Cultura Conecta. Obrigado pelo retorno, Rui. Rui disse que a imagem está ótima. Obrigado pelo retorno. Eu me chamo Tracy Aranha. Falo de São Francisco do Sul, Santa Catarina, a terceira cidade mais antiga do Brasil. Hoje eu tenho a honra de apresentar Adriano Comit, que é um artista francisquense. Vamos aguardar o Adriano Comit entrar e começaremos a nossa live desta quarta-feira do amor. Quarta-feira é sempre um momento muito bom. Metade da semana a gente namora, a gente lê um livro, toma um vinho e se conecta. Vamos lá, Adriano Comit. Estou aguardando você entrar. Nossos convidados estão entrando. E aguardo Adriano Comit para se juntar a nós. Vamos lá. Cultura Conecta tem um objetivo de unir, entrelaçar, juntar, transformar, resignificar não só a cultura francisquense, como todos os artistas que estão sendo convidados para participar desse bate-papo descontraído, onde estamos mostrando a nossa arte e a arte também de quem está fora. Fomos os primeiros, como trabalhadores, a parar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Os artistas foram as primeiras pessoas a parar nessa pandemia. Então a gente precisa fazer um movimento e convidamos todos vocês para junto a gente resignificar. Comit já entrou, vou mandar um convite para agora fique melhor. E a Comit logo já entra com a gente. Melhorou Melhor? bastante. Legal. Show de bola, para mim tá bom. Dá um retorno aí, gente, só pra gente ver se dá para continuar. Vamos lá? Vamos começar então, pessoal. O pessoal daqui a pouco fala, aí dá um retorno pra gente. Antes de você entrar, Comit, eu estava falando que para todo mundo que está aqui assistindo a gente, e depois essa live que fica gravada no IGTV, e que tem muita gente que está acessando, a gente está tendo um retorno bastante bacana. Eu estava falando para eles que a classe artística, meio a essa pandemia toda, né, nós, trabalhadores da classe artística, fomos os primeiros a parar, né? Paramos de trabalhar. E com isso, muita coisa a gente vai ter que começar a resignificar através da arte, através do diálogo, e o Cultura Conecta tem esse objetivo.
Mas vamos lá, vamos falar um pouco do nosso convidado e a gente chega nesse nível do papo, né? Comite, eu tenho a honra de falar com você, estudamos juntos quando criança, eu era da galera do fundão, bem bagunceira, e você era o cara todo reservado. É isso mesmo, Comite? Apesar de tu não lembrar de mim, né? Mas na época, achei engraçado o teu nome. Engraçado entre aspas, né? Que era um nome americano, né? Tracy. Aí eu guardei na memória, né? Tracy. Aí, mais tarde, quando a gente trabalhou junto, né? Na fundação, daí falaram o teu nome pra mim, Tracy. Mas eu lembro dessa guria. Era lá do segundo ano, né? Do Francisquense. Nós estávamos sendo alfabetizados, né? Será que lá naquela época a gente já dava pinta que queria ser artista? Eu desde sempre, eu acho que o meu nascimento já foi eu não digo que foi nascimento, eu já digo que foi um evento, já foi uma estreia, porque eu nasci metade dentro do carro e metade no hospital. Então eu já digo que eu já comecei a dar trabalho desde sempre. Como é que surgiu para você a influência da pintura, Comite? Assim, meu pai, ele gostava de algumas coisas de pintura, né? Meu avô também tinha um quê para desenho e tal, ele desenhava bem rostos e tal. E meu pai comprou uns livros de pintura lá em Joinville, na TC Técnica. E aí eu achei legal aqueles livros e tal. E comecei, lembro dessa caneca, né? Legal. E aí eu comecei a desenhar algumas coisas, né? Tirava os desenhos das folhinhas, dos calendários, aí peguei aquele livro, algumas coisas de pintura, e meu pai me deu umas dicas no começo, como é que tinha que fazer e tal. Mas meu pai nunca ligou muito para aquilo, né? Deixou lá guardado e eu que mexi naquilo ali. E depois comecei a pintar e tal. Pintava algumas coisas bem pequenas, né? Os quadrinhos pequenos e tal. E comecei a vender. Minha mãe deu uma força no começo, né? Que ela saía para vender os trabalhos e tal. E eu tinha sempre essa ideia. Fala. Com quantos anos você começou a se interessar pela pintura, a se interessar, a ver que você tinha um lado artístico diferente, né? Porque a criança em si, ela desde pequena, ela já tem essa questão de trabalhar o cognitivo, e então a gente muito cedo tem contato em rabiscar, em ter as cores, né? Em ter esse lado lúdico trabalhado. Desenhar e ter um olhar para isso é diferente, embora a criança comece já lá desde pequena a ser trabalhado num nível, né? Com quantos anos você começou a rabiscar, a desenhar bem, a saber que era isso que você queria fazer? Eu comecei ali com 6 anos, ali eu tinha uma ideia, assim, né? Apesar de a gente sabe que eu fui professor, né, de artes, a gente sabe que toda criança tem essa facilidade do desenho, né? E é difícil uma criança não querer desenhar e tal. Eu vejo até pela minha eu filha, não né? queria. Não? Eu não queria, Comite. Não, eu só sabia fazer João Palito, mandava eu fazer uma pessoa, eu fazia João Palito e odiava desenhar. Nem para fazer cópia eu prestava. Então, assim, não é todo mundo que tem uma desenvoltura. Pintar é uma coisa, eu pintava e tal, mas o traço, o fazer o desenho, nossa, sempre foi muito complicado para mim. Então eu discordo, eu acho que não é todo mundo que tem essa aptidão, né? Isso era uma coisa que você tinha com 6 anos já super desenvolvida. Com 6 anos, então, você começa a deslumbrar essa questão, é isso? Com 6 anos eu peguei no lápis, daí tinha um retrato da minha mãe com meu pai de casamento. Eles
ainda era preto e branco naquela época, né? Tirava aquelas fotos, era meio fosca, assim, só com os detalhezinhos meio coloridos e tal. E aí eu olhei pro rosto do meu pai, peguei uma folha e desenhei ele. Aí quando ele olhou, ele ficou abismado, né? Como é que eu tinha conseguido retratar ele ali na folha, né? E dali em diante comecei a fazer alguns desenhos, né? Eu gostava de rock na época, né? Quando eu ia pro colégio. Aí ficava desenhando aquelas capas de disco e tal, que era o xodó, né? Eu gostava muito do Iron Maiden, do Kiss, do Guns N' Roses, essa turma do rock, né? Ficava desenhando aquelas capas do Iron Maiden e tal, mas ali já tinha um quê de talento ali, né? Sim. Mas pintar mesmo, assim, só a partir dos 12 anos que eu comecei a pintar. E daí A já partir dos pegava 11 anos, então você entra na sua adolescência, uma adolescência completamente diferente, né? Porque com 11 anos a gente está com a cabeça aí em outras coisas, você já estava pintando. com 12 anos comecei a pintar e tal, e comecei a tirar algumas coisas assim mais fora daquilo, né? Comecei uma coisa mais artística e tal. E ali comecei a fazer umas pinturas de paisagem, retratava tudo que via, né? Daí, como o desenho era mais fácil, né? Você pega um papel, um lápis, aí você começa a trabalhar mais o grafite e tal. E a pintura começou a vir junto, né? E ao mesmo tempo que eu desenvolvia o desenho, né? Eu ia trabalhando a parte gráfica do desenho, eu também ia me aprimorando na pintura, né? Porque a pintura, ela tem muitos macetes, assim, né? De como fazer e tal. E ali, daí eu comecei a fazer uns quadrinhos pequenos e tal, para vender. Ali foi o meu começo. Você já fazia obras com 11 anos e já vendia os seus trabalhos? É isso? Era coisa pequena, né? Não era muito... Não era como hoje em dia, né? Que eu faço quadro de 2 metros, de 3, né? Era coisa pequenininha, né? Que Era ba... 10 por 10, 100 centímetros. Era coisa pequena, não era essa coisa, digamos assim, mais profissional e tal, como é hoje em dia, né? Era a família que comprava, então. A família, o amigo, o tio, o padrinho, para Ah, ajudar nesse. no começo a minha tia me incentivou bastante, né? No começo a minha tia deu uma força para mim, que ela mandou eu pintar, nem lembro o que ela mandou eu pintar, mas enfim, ela mandou eu pintar alguma coisa, aí eu pintei o que ela pediu e depois ela demorou para pegar a encomenda, eu já pintei umas trocentas coisas, eu vendi antes dela pegar a encomenda, mas ali já era destino, né? Então as coisas acabam. Eu acho isso é incrível, né? É, é sensacional isso. Essa questão da família dar o apoio quando a criança já vem com o seu lado todo humanizado, né? Tem pessoas que são mais lógicas, tem pessoas que são racionais. Então, a criança, quando desde pequena, ela é estimulada para aquilo que a alma dela reporta, para aquilo que a alma dela nasceu, isso é fantástico, porque você já tem metade do caminho conquistado para conseguir alcançar um objetivo, um propósito e uma missão. Porque, assim, eu creio que nós, artistas, a gente tem exatamente isso. Uma missão e uma vocação e um propósito. Eu não creio que a gente venha simplesmente só para dizer que a gente é artista e que essas três coisas não estejam conectadas para que a gente leve outras pessoas também junto com a nossa arte. É incrível isso. Parabéns aí para tua família, né? Que aí você já consegue desenvolver aí super cedo, com 11 anos, um trabalho bastante significativo. A gente vê
para quem está aqui na live que te conhece, que você teve um apoio familiar, né? Como é que você conseguiu chegar aos elementos que hoje são da tua obra? Por exemplo, você foi estudar. Você estudou aonde para ter as tuas técnicas de desenvolver? Você bebe de que fonte para se colocar como artista? Assim, tornando no começo é difícil, né? Não é fácil. Porque no começo você varia muito, assim, né? Você faz um trabalho bom, daqui a pouco você faz um que não é tão legal, né? Até você conseguir estabelecer um padrão, né? Do teu trabalho e tal. Eu fiz, quando eu saí daqui de São Chico, fui morar em Joinville, e aí eu fiz casa de cultura, fiz 2 anos de cultura com o Costa Pereira, o Luciano Costa Pereira, que é um baita no artista lá em Joinville, né? E ali ele começou a jogar alguma coisa para mim, né? Para tu ver como o professor é um elemento muito importante, né? Que até a pessoa pode ser autodidata e tudo no que faz, mas sempre tem que ter uma pessoa assim que te guie e tal. E ele, para mim, no começo, ele me ajudou bastante, assim, do que pintar, o que fazer. O que era para pintar? Entre aspas, né? Porque você começa a colocar a tua criatividade ali, mas ele tem que botar aquela guia, né? Tu vai bem por aqui, né? O bem por aqui era os casarinhos que eu fazia bem. Casarinho de São Chico. Então, vamos pintar casarinho, então, né? E ali foi o meu começo. Pintava torre da igreja. Pintei muita torre da igreja, né? De São Chico. Que é uma referência aqui da cidade, né? E ali foi colocando mais elementos. Pinta isso, pinta aquilo, pinta, né? Acaba que você também... Você começa a colocar mais qualidade no teu trabalho, aí você faz trabalhos maiores e tal, com mais visibilidade, e aí você vai tocando a coisa. Né? Ali foi o meu começo. Só um minutinho comigo. Uhum. Só um pouquinho. Tá, as pessoas que estão na live com a gente estão falando que a câmera ainda tá ruim. Para mim, você aparece um pouco. Mas tá um pouco ruim ainda, tá? A Lana está aqui conosco e ela está perguntando se você fez o Belas Artes em Joinville também. O Belas Artes eu fiz bem mais depois, né? Foi lá em 2000 me formei em 2013, foi 3 anos, foi ali em 2009 que eu fiz o Belas Artes, ali que eu comecei a fazer o Belas Artes. O Belas Artes daí eu já fui mais preparado, né? Na Casa de Cultura eu tinha, basicamente, não sabia nada, né? Digamos assim, né? Nada entre aspas, né? Eu já cheguei lá com uma ideia, assim, do que eu queria fazer e tal. E o Luciano só aprimorou isso no meu trabalho, né? E no Belas Artes, daí eu comecei em 2009, fiz algumas exposições, até fiz exposições no Belas Artes, mas ali eu já estava bem maduro, assim, em termos artísticos, né? Do que eu queria fazer e tal. Daí eles me chamavam direto para fazer exposição lá, fiz exposição também no Teatro do Jones Machado, lá em Joinville, com eles, né? E foi bem mais fácil, assim, de fazer o Belas Artes. Você, como artista, Comite, você se acha uma pessoa detalhista? Porque essa questão do traço, a questão da pintura, de você olhar para uma obra de um artista, para quem gosta de obra de arte, já reconhece o traço do artista. Você conseguiu desenvolver isso nas suas obras e você é detalhista? Como é que é isso para você?
É que assim, Tracy, o artista ele tem algumas fases, né? Já é raro tu ver um artista que começa a pintar aquilo e passa a vida inteira pintando a mesma coisa, né? Então, no meu caso, eu comecei a pintar casarios, eu tinha um traço bem forte, assim, né? Um traço cubista e tal. E aí eu fui trabalhando esse traço do casario, né? Agora, assim, detalhista eu me acho hoje em dia, né? No meu trabalho, assim, que é uma coisa mais figurativa e tal. Mas no começo não tinha nada de figurativo. Tinha até alguma coisa de abstrato, né? No meu trabalho no começo. Bem, uma coisa que puxava até pro abstrato, assim, no começo, no meu trabalho. E hoje você consegue, se você começou a pintar com 11 anos, já tem aí mais de 20, 30 anos de carreira, calculo eu, pela idade que 20 anos de carreira que a gente tem, já que a gente estudou junto lá na segunda série, você deve ter aí uns 30 anos já. Você dá para ver nítida a sua trajetória de como era quando você começou, o que você estudou, das pessoas que você procurou para serem seus mestres, para desenvolver sua arte. E com isso, você foi delineando o seu espaço de representação, que é a pintura. O seu traço mudou, como você falou agora há pouco, você conseguiu tirar alguma coisa, não, isso eu não quero mais, isso não funciona, isso não vende, porque a gente também, o artista, ele. São tantas perguntas numa pergunta só, né? Eu vou dar um tempo para você responder. Você quer botar a parte É muita coisa. Ah. Vamos voltar nisso, então. Depois eu faço a outra pergunta. Que é, nesse tempo, né, você consegue fazer essa linearidade da sua trajetória? De, o Comit pintava assim, depois começou a pintar desse jeito, aqui o traço mudou porque eu bebi dessa fonte, eu estava fazendo aula com esse mestre. Você consegue ver essas diferenças? Ou na pintura não tem isso? A pessoa, digamos assim, começa a fazer, não é o estilo que ela vai morrer fazendo, entendeu? Óbvio que tem tendências, tem fases, tem escolas, né? Escola de pintura, eu digo assim, abstrato, acadêmico, surrealista, né? São vários elementos que você pode colocar na pintura, né? Tá tudo ali colocado, o que você pode usar, por exemplo, pop art, que está muito em voga ultimamente, né? E principalmente com o Romero Brito e tal. Então você capta Romero elementos que Brito você... é um ícone, né? Que todo mundo conhece. Você vai falar de Romero Brito, todo mundo fala, o gato. Todo mundo, não sei porque Romero Brito não é só um gato, né? Um gato é um palhaço, mas é um pop art muito forte. Eu acho excelente as obras dele, muito colorida, né? Tem um traço forte também. E a parte comercial também entra nisso, né? Do que tu falou aí, Tracy, né? Por exemplo, o que vende mais? Sabe que o artista ele se equilibra naquela corda bamba, né? Porque ao mesmo tempo que ele quer fazer uma coisa inovadora, mas também o inovador também tem que vender, né? Porque não é só tu pintar o Exatamente. inovador e tu nada, né? Então Você tem já toda caiu, Como assim? o Comite, você já caiu nesse lugar de ter que fazer uma obra única, exclusivamente só para vender? Não era inspiração sua? Você já caiu nesse lugar? Sim, principalmente no começo, né? No começo até você tenta se equilibrar mais ou menos o que tu acha que é comercial, né? Porque tem aquela coisa, né? Para você também seguir na carreira, né? Porque às vezes não adianta tu só pintar coisa inovadora e tu deixar em casa. Então,
Ah, você pintou abstrato, aí você conseguiu vender, ah, legal. Mas qual é digamos assim, o que tu pode fazer com o abstrato? Ah, vou trabalhar algumas coisas, exposições fora, vou fazer alguns espaços, digamos, culturais que são do Estado, né? Que seria mais voltado para a cultura. E você pode até trabalhar com esse lado mais, digamos, dinâmico, assim, em termos de criatividade, né? Do que tu pode levar para além, né? Agora, por exemplo, você vai fazer uma exposição num espaço, tipo um shopping, por exemplo, né? Que é um local totalmente comercial. Aí você faz uma linha que você acha que vai vender por aquela linha, né? Uma linha mais comercial e tal, que você possa vender. Que também é importante, né? Porque o artista, ele precisa desse lado, né? Ele precisa vender a obra dele para poder também estar sempre trabalhando, né? Isso é importantíssimo também. Dentro das exposições, a curadoria, ela já tem um tema específico? Você tem autonomia para poder falar sobre as suas obras? Você pode levar aquilo que você está transitando na tua alma? Ou já tem um tema específico que é fechado e você tem que fazer obras para aquilo? Como é que funciona isso? Depende muito de quem é o curador, né? Mas, a princípio, realmente é um tema fechado, né? Aí você tem que abarcar mais ou menos o que o curador quer naquela exposição. O que ele tem em mente, o que ele pensa, né? Curadoria, hoje em dia, você diferencia, por exemplo, na parte mais contemporânea, né? Que você tem que estar mais ligado ao contemporâneo do que é feito hoje em dia. Também daí, dependendo do salão, né? Você vai fazer um salão de arte, por exemplo, aí você pode também colocar o teu trabalho em salão de arte acadêmico, por exemplo, que também existe, né? Existe espaço para tudo, né? A pintura sempre, se tu fizer um trabalho legal, que seja com qualidade, ela sempre tem saída sem comércio, né? O importante é você saber colocar o teu talento também na tela, né? Então, Sim. Você pensa uma coisa, você tem que realizar aquilo que você pensou, né? Aquilo que você fez, aquilo que você bolou, você imaginou, né? E ter bom gosto, né? Principalmente você vê... Hoje no Brasil, desculpa, Comiti, hoje no Brasil, quem é referência para você? De pintura, de mestre, Quem é referência que você fala, eu gosto de pensar na minha arte a partir desse segmento? O que é referência para você? Portinari, ele sempre foi uma fonte para mim. Mas dentro da pintura você pode colocar muita coisa dentro, né? Por exemplo, grandes atrizes, não é que você vá fazer um teatro igual aquela atriz faz, né? A mesma coisa é a pintura. Pintura você olha, eu tenho um Portinari, mas eu não sou obrigado a pintar igualzinho o Portinari. Eu posso pincelar alguma coisa que ele faz, posso pincelar alguma coisa do Romero Brito, né? Então tem várias influências que a pessoa pode colocar também, né? Tem bastante... Estão falando que tá sem áudio. Só um minutinho. Ô, Comiti. Oi.
A sua imagem, a sua imagem para mim está chegando muito ruim Uhum. e estão dizendo que está sem áudio. E Agora agora voltou a voltou. é a internet, né, Tracy? Eu tinha conversado contigo hoje à tarde, né? Você Tá está num conseguindo me lugar, escutar? você você está num lugar ruim de internet, é isso? Eu tô aqui na minha casa, né? Mas o Wi-Fi não é tão bom, né? Você quer trocar de lugar? Você quer voltar? Ah, entendi. Como é que tá? Voltou já. A Alana falou que já voltou. Comite, agora me Oi? conta uma coisa. Todas essas referências para você, o artista em si, ele não pode parar de estudar, né? Sim. Uhum. É, a gente tem que estar o tempo todo fomentando novos conhecimentos, fomentando a nossa alma de curiosidade, para que a nossa arte também, com os anos que vão se passando, né, a Uhum. maturidade chegando e outras coisas da nossa própria psique possam também ser desenvolvidas na nossa arte. Você, hoje, como um artista plástico que já recebeu prêmio, que foi o primeiro presidente da Associação Francisquense de Artistas Plásticos daqui de São Francisco do Sul, como hoje você vê todo, toda essa o que a gente está passando dentro das artes plásticas, né? Dentro de você ser um artista, como que você consegue ver isso? Primeiro que ninguém esperava essa situação, né, Tracy? Ah, eu mesmo não tinha nem ideia que isso ia acontecer, né? Quando foi falado ano passado a respeito da situação aí do vírus e tal, eu achei que, não vai chegar aqui e tal. Falava, começou lá na China e tal, não vai chegar aqui e tal. E na minha cabeça eu tinha que, sei lá se isso aí vai chegar aqui, né? Que a gente já tinha a gripe aviária, não chegou e tal, o H1 vinha fraca, e dentro dessa perspectiva aí da pandemia e tal, eu pensei, isso aí, enfim, mas é aquela coisa, né? A gente até conversou uma vez que eu fui contigo, falar contigo ali no Cine, né? A respeito de quem faz música, né? Para a situação dos músicos, que tá muito difícil e tal. Eu tenho me virado assim, pego algumas encomendas para fazer, né? Porque eu não preciso de plateia, né? Para exercer o meu trabalho, né? Não dependo disso, né? Então, tenho feito algumas encomendas, tenho trabalhado, feito algumas coisas legais aí. Até ontem estava terminando uma encomenda grande aí que eu vou entregar essa semana aí. E tô aí, trabalhando aí. Sempre pinta alguma coisa ou Que outra, sempre faço. bacana. Uhum. Ei, agora conta uma coisa aqui pra gente. É Fala. verdade que você foi convidado para fazer uma obra na casa de um mega empresário? É isso mesmo? Você fez uma obra na casa de um mega empresário? Eu terminei um mural que ele queria lá na casa dele, né? Ele tem um elevador dentro da casa dele. Aqui na praia, né, ele tem, imagina, uma casa com elevador, é o tamanho da casa que deve ser, né? Uma baita de uma casa. E até postei algumas coisas do casarão Goethe que eu pintei, né? Que tu deve conhecer, né? Da família Goethe. Ah, Não eu sei. acho fantástico. E uma coisa que eu vejo nos artistas plásticos daqui de São Francisco, e eu queria pontuar isso com você, é Oi. que muitos artistas pintam a, o elemento que, na verdade, sempre se repete, Uhum. são as paisagens de São Francisco, que são É, lindíssimas. Eu acho que as pessoas têm mais que pintar mesmo. Mas você acha que isso não cai, de repente, num lugar onde já se é muito conhecido? Ou você acha que cada artista tem uma forma de retratar, por exemplo, o casarão dos Guerrensen, o mercado municipal?
a igreja Nossa Senhora da Matriz, a Matriz Nossa Senhora da Graça? Você acha que cada um tem um jeito e que todo mundo pode pintar? Ou você acha que isso vira uma arte comercial e é um elemento que é muito repetitivo? Eu queria saber isso, porque eu acho maravilhoso os artistas pintarem. Eu não estou querendo falar disso, entende? Para mim, eu acho show de bola. Mas, às vezes, me incomoda elemento como repetição. Você acha que cada artista imprime ali um jeito diferente de uma mesma coisa? Tem esse lado, né, do artista retratar a cidade e tal. Eu, da minha parte, assim, eu procuro intercalar um pouco, né? Não só pintar o casario da cidade, né? O ponto turístico, digamos assim, né? Que está ali na frente, né? Mas é que tem aquele lado comercial também, né, Thaís, que eu falei para ti, né? Tu querer vender também o teu trabalho, né? E ali tu pode intercalar alguma coisa que tu faça, né? Tu pode fazer alguma coisa que seja retratista, né? Retratando o casario da cidade, a paisagem da cidade, o mar, a enseada, a Praia Grande, todos esses pontos turísticos. E também fazer alguma coisa diferente, né? Eu, na minha exposição passada, eu queria pintar uma série com veleiros, né? Que eu achava legal, e eu gosto também de pintar alguns veleiros antigos, assim, né? E também é uma coisa que eu vendi bem também, bem legal. Bem interessante. E cada artista tem o seu trabalho, né? Bacana. Conta pra gente, Comite, como é que foi a experiência de ser presidente da Associação Francisquense de Artista Plástico? Assim, eu não tive a ideia de montar a associação, né? Foi de um outro artista aí que queria montar a associação. E naquela época eu peguei para mim, né? Como se fosse um desafio, né? Vamos montar, né? Até foi interessante que a primeira reunião que nós fizemos foi na Câmara Municipal, né? Pra tu ver que foi bem emblemático, né? Se foi na Câmara, então... E foi bem interessante na época, assim, um desafio, assim, de montar a associação, de fazer as exposições. Até fizemos 2 exposições na minha gestão, né? Que eu dei o pontapé inicial e tal. Foram bem aclamados, assim. Do Espaço Nereu foi sucesso, né? Saiu na revista e tudo, teve vídeo e tudo. Ao mesmo tempo, assim, foi uma pressão porque também eu era o primeiro, né, que tinha aquele desafio, né, de ser o presidente, ter que montar as exposições. Uma época, assim, que nunca teve nada, né, com relação à associação de artistas dentro de São Chico. Pelo menos que eu me lembro, não tinha, né? E para mim foi um desafio bem grande montar essa associação, assim. Mas foi prazeroso, assim, de uma parte, assim. Foi bem interessante. Eu tenho também umas dores de cabeça, né? Que nada é fácil, né? Tu sabe disso, né, Cris? Nada é fácil em São Chico, né? Com certeza. Mas foi ótimo, assim, uma experiência muito bacana, assim. Muito bacana mesmo. Eu só tenho... Na verdade, a gente... Pode continuar, desculpa. Não, desculpa, pode continuar. Eu só tenho, assim, boas memórias, assim, da associação, né? Até agora que eu não estou tocando na associação, né? Mas fui fundador da associação. Eu estou um pouco parado, assim, com relação a algumas exposições, né, até por causa da pandemia, né? Do vírus. Mas talvez ano que vem a gente convoque com força total aí também. Certo? Estamos torcendo para isso, né, Comite? Para que a nossa arte possa voltar extremamente resignificada e que juntos, dentro desse movimento do Cultura Conecta, a gente consiga equalizar algumas questões, como você colocou bem em pauta agora, a questão de ser presidente de uma associação é para fortalecer-nos como artistas, né? Não para uma discussão que seja para desagregar.
A gente tem que, nesse momento, estar cada vez mais forte, mais unido, e o que eu tenho falado sempre nas lives é que nessa pandemia, o que salvou as pessoas querendo ou não aceitar foi a arte, né? Foi e é arte. Você vê um seriado, um filme, uma novela, você poder consumir uma obra online, como tem milhares de espetáculos que são gratuitos e que entram dentro das casas, né? Você tem acesso à música, à literatura, à pintura também, né? Então, a arte, ela tem que ser levada mais a sério, né? Infelizmente, tivemos vários escândalos dentro da política, e eu não quero falar sobre política, porque não é o nosso bate-papo não é sobre política, mas é bom a gente pontuar isso para que dentro da nossa própria cidade isso se fortaleça, a arte se fortaleça, mas a política macro, ela facilitava a Lei Rouanet para pessoas que não precisavam da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela foi feita para mim, para você, para aquele artista que está começando, não para artistas que já têm um público com mais de sei lá quantas mil pessoas, ou aquele cara que tem dinheiro para fazer uma peça de teatro com figurino, enfim, né? A Lei Rouanet, ela foi feita para nós, que estamos aí, que lutamos, que meio a essa pandemia precisamos vender a nossa arte e não parar, né? Não parar. Isso é para nós, né? E a gente vê que tem um movimento muito bacana vindo de todas as cidades brasileiras e cidades do exterior, para que a gente se conecte. Eu queria te perguntar uma coisa, agora assim, um momento um pouco mais tranquilo. Trabalhamos juntos em 2014? 15 e 16. 2016. Isso. Foi um movimento muito legal, que acho que não passamos, mas por isso, um movimento onde dentro da Fundação Cultural tínhamos muitas oficinas, e oficinas excelentes e gratuitas. Foi lá onde nós conhecemos, você levando a sua arte, eu podendo levar a minha. E lembrei hoje o quanto bacana foi uma aula que você nos deu sobre pintura, né? Sim. Foi muito bacana. E depois disso, você teve uma trajetória que foi indo, que as pessoas te reconheciam e pediam um pouco mais das tuas obras e queriam comprar os teus quadros. Foi quando chegou em 2008 que você ganhou um prêmio, né, pela Fundação Cultural, homenagem na Feira do Livro, foi isso, né? Foi na Feira do Livro. Foi nos meus 20 anos de pintura, né? 20 anos que eu digo profissional, né? Comecei em 98 e nem estava esperando aquilo, mas foi bem legal, assim, o reconhecimento, né? Naquela época foi bem legal, assim, fui lá mostrar o meu trabalho e tal. Até a Andréia, que era a presidente na época da fundação, né? E ela me deu esse reconhecimento aí dos meus 20 anos. Depois também teve a exposição que eu fiz também dos 20 anos lá no Star Passo, né, na Casa de Cultura, que também foi bem legal, foi bem divulgada. Tive venda de obra lá, foi bem interessante também essa exposição do Star Passo na Casa de Cultura. E depois que eu venho me lembrar também foi da Festilha, né? O trabalho da Festilha. Que inclusive, gente, essa caneca
Eu sou apaixonada por caneca, faço coleção de caneca. E essa aqui, para mim, tem um gosto super incrível, que foi um desenho que o Comit fez, né? Isso aqui uma retratação. Fala aí, Comit, por favor, né? Eu tô querendo já falar por você. Não, é bem legal, foi reconhecido bastante na época, né? Ganhei a premiação com o prefeito, né? O prefeito atual, né? E eu tinha bolado esse desenho bem rápido, assim, né? Tinha pegado a caneta, e acho que foi um sábado à tarde que eu tava tranquilo. Eu pensei, vou bolar aquele desenho. Que tinha saído do concurso, né? Que na verdade eu ganhei foi o concurso da logomarca da Festilha. E aí eu acho que era um sábado à tarde que eu peguei, botei o papel na mesa, vou desenhar alguma coisa aqui, vamos ver se sai alguma coisa. E aí saiu rapidinho. Às vezes eu olho alguma Imagina! coisa. Às vezes eu olho alguma coisa para me inspirar. A única coisa que eu A única coisa que eu ia saber fazer é isso aqui, ó. As notas musicais. Eu achei incrível esse. Para quem está assistindo a live, que não é de São Francisco do Sul, ou para quem depois vai ver no IGTV, a Festilha é uma festa de tradição da ilha, que a nossa cidade é uma ilha, e o Comit fez a logomarca da Festilha com esse desenho, que fala sobre os pontos turísticos da nossa cidade e o nosso folclore, o nosso boi de mamão, né? As lendas da nossa cidade, que a nossa cidade é a terceira cidade mais antiga do Brasil, e a gente tem que se orgulhar muito disso, porque São Francisco é uma cidade lindíssima, com artistas incríveis. Você ainda vende essas canecas, Comit? Essa aí eu tinha feito uma remessa para a Festilha, né? Acho que foi 190 canecas, acho, se não me engano. Acho que eu vendi tudo nessa Festilha, dos 190. Que bacana! E foi bem legal essa premiação, né? Divulgou bastante o nome. Também trabalhei para divulgar a festa, né? Foi bem legal mesmo. Tu lembra disso, né? Na época que eu saí para divulgar e ofereci as canecas e tal. Foi bem interessante essa época aí. E para mim foi um reconhecimento legal, né? 20 anos de trabalho, né? E tu sabe que eu sempre tinha isso em mente, né? De fazer a logo da Festilha. Mas daí tu vai dizer, mas por que isso, né? Que talvez o folclore, né, do boi de mamão era uma coisa que vinha dentro de mim desde criança, assim, gostava de ver o folclore e tal. Meus vizinhos lá no Paula faziam o boi de mamão e tal. E eu tinha essa coisa, né, se um dia eu puder, eu vou fazer a logomarca da Festilha, né, porque é festa da cidade e tal. E calhou que um dia aconteceu, né? São 20 anos de trabalho aí, foi bem legal. Talvez na parte financeira não tenha sido assim tão bom reconhecimento, mas na parte assim de reconhecimento do meu trabalho e tal, foi bem interessante isso, essa logo da Festilha. Certo? Incrível, e de alguma maneira você ter sido reconhecido, ter feito a logo da Festilha do ano passado, eu acho que é muito bacana. É um momento que já ficou marcado para você, né? E com isso a sua obra foi mais reconhecida. Você tem ideia de quantos quadros, quantas obras já foram vendidas nesses 20 anos? Entre trabalho pequeno e grande, eu conto assim trabalho grande, né? Acho que uns 400 quadros mais ou menos já vendi em vida, né?
Mas de pintura mesmo, pintura eu já devo ter feito mais de 5.000 pinturas. Nossa! Trabalho pequeno, grande. Umas 5.000 obras mais ou menos eu já devo ter feito, em termos de pintura. Sensacional, sensacional. Eu ainda fico muito, desculpa, Comite, eu ainda fico muito feliz que pude, dentro de uma peça de teatro, falando sobre as lendas de São Francisco, ter um mural, na verdade um painel pintado, retratando os casarões de São Francisco, e você, gentilmente, quando trabalhávamos juntos na Fundação Cultural, naquele momento esplendoroso, né, onde tinha muitas oficinas para a população de São Francisco, e diga-se de passagem, oficinas com artistas excelentes de graça, tá, gente? As oficinas eram oferecidas de graça, com excelentes artistas de São Chico. A Lana, que teve com a gente aí, falando sobre o trabalho dela, o Comite, eu, enfim, outras pessoas, mas eu tenho uma grande honra, Comite, de ter feito uma peça de teatro com um painel seu pintado, que eu guardo e morro de ciúmes até hoje. Assim, quando pedem para emprestar, eu até empresto, mas é assim, ó, com um olho no padre e outro na missa, para me devolver, porque ele é lindíssimo, e sei que você, como artista e como meu amigo, fez muito especial. Fico muito feliz. Uhum. Foi uma época bem legal aquela, né, Tracy? A gente trabalhou 2 anos junto ali na Fundação Cultural, tinha várias oficinas ali, né, e até de artesanato, tinha oficina com a dona Sandra, lembra? Eu na pintura, e a gente fez algumas coisas ali, trabalhei bastante também, né, para fazer aquela peça sua, né, para ajudar também, né, eu queria te dar uma força naquela época, né. E sensacional, eu guardo isso no meu coração e no Cine Teatro, porque eu morro de ciúme daquele painel. E assim, é extremamente importante a gente colocar isso em pauta, porque as políticas públicas de São Francisco precisam colocar pessoas nos seus devidos lugares, né? A Fundação Cultural precisa crescer, porque nós temos excelentes artistas, com excelentes ideias, com excelentes perspectivas. Então, uma coisa que deu certo, a gente precisa pontuar. E eu costumo dizer que pessoas certas, nos lugares certos, as coisas fluem, né? Então, foi um excelente trabalho que a gente pôde junto, e pode estar falando disso. Foi um trabalho magnífico com o teatro e com artes plásticas, né? Essa semana também tive o prazer de falar com a Lana, que também trabalhou comigo, que também trabalhou conosco naquele momento, e que foi extremamente importante e significativo para todos que estavam envolvidos ali, levando a sua arte para toda a população francisquense, né? Eu te agradeço, Comite, porque é uma honra para mim ter nesse momento no Cultura Conecta uma pessoa como você, que é disciplinada, que é um pouco quieta, né? Hoje eu estou até achando um barato que você está falando bastante, mas você é um cara mais contido, mas você consegue se expressar muito bem dentro da sua arte. E foi um prazer enorme poder ter trabalhado com você naquele momento, e eu creio que aí para frente a gente de alguma maneira possa se conectar de novo
né? E poder levar para São Francisco do Sul, para os francisquenses, arte de qualidade, né? A gente está falando de arte de qualidade, de pessoas que estudaram para aquilo que estão fazendo, tá? Então eu te agradeço muito por esta live e por esse momento tão agradável, que a gente está quase chegando aí ao fim. Tu sabe que, bom, eu acho que também em São Francisco tem gente como você, como eu, que estamos sempre aí trabalhando, a Alana também, várias pessoas aí em São Chico, né, fazendo a sua parte. E eu acho que cada um tem que fazer o seu melhor, né? E independente do que aconteça na forma da política, quem vai ganhar, quem vai perder, se é fulano, se é ciclano, se é beltrano, eu acho que cada um fazendo a sua parte, fazendo bem feito, a coisa também vai para frente, né? Tu é uma que está aí batalhando agora com o Cultura Conecta, né? Que é uma iniciativa bem legal. Achei bem legal quando tu me convidaste, eu pensei, nossa, que legal, né? Fazer uma live e tal. Bem interessante, né? E é isso, só felicidade aí. Agradecimento aí a você por ter aberto espaço aí para mim estar falando aí, estar mostrando o meu trabalho. Quem não me conhece, os meus trabalhos tem no Face, né? Tem alguma coisa aqui também no Instagram, que pode estar acessando e dando uma olhada no meu trabalho, Adriano Comite, né? No Facebook é Adriano Comite, artista plástico. Pessoalmente, se quiser ver o meu trabalho, eu vou abrir quarta-feira lá no Espaço Nereu, Exposição Bela São Chico, que também vai ser bem legal. Quem quiser passar lá, dar uma olhada, né? Conferir os meus trabalhos. E eu tenho alguma coisa também ali no Clube 24, ali, né? Alguma coisa de quadros ali. Se quiser passar ali também, falar com a Jéssica ali no Good Chocolate, que vende chocolates ali. Ela também tem alguns trabalhos de artesanato e eu deixo alguns quadros mesmo ali para exposição ali. Quem quiser passar também, dar uma olhada, também fica à vontade. Certo? E é isso aí, só agradecer aí. Obrigado aí pelo espaço, pela essa conversa boa aí, legal que nós tivemos. Tá bom? Sensacional, Comite. Muito obrigada. A gente já está chegando aí, Instagram já avisando com 1 minuto para a gente finalizar. Obrigada por essa força, que prospere, que você venda muito as suas obras e vamos seguir em frente. Obrigadão. Obrigada para as pessoas que acompanharam a gente até agora. Se liga no Cultura Conecta.